Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje vamos iniciar a aula 14 da disciplina Máquinas Elétricas para o curso técnico de Mecatrônica. Nesta aula vamos discutir o princípio de funcionamento da máquina de indução. Esta aula vai ser dividida em 3 partes. Esta é a parte 1. Na parte 1 nós discutiremos a questão da força de Lorentz, tá? Que é importantíssima para o funcionamento da máquina de indução. Na parte 2, nós discutiremos o princípio de funcionamento da máquina propriamente dito e a definição do escorregamento. E na parte 3, nós discutiremos as tensões e correntes induzidas no rotor e por que as barras do rotor são inclinadas. Vamos nessa. Para entender que a força de Lorentz, pessoal, um primeiro ponto é a gente relembrar a força elétrica. Então, a força elétrica ela é uma força que surge toda vez que nós temos uma carga numa região do espaço que existe um campo elétrico. Tá? E essa força elétrica, o módulo dela, é igual ao módulo da carga multiplicado pelo campo elétrico naquela região do espaço. Então, note que a força elétrica, pessoal, ela precisa de 2 ingredientes para existir. Tem que ter uma carga ali naquela região do espaço, tem que ter carga elétrica envolvida e um campo elétrico externo. Então, uma outra fonte vai gerar um campo elétrico e essa carga interage com o campo elétrico de forma que vai aparecer uma força elétrica. E note que essa força elétrica ela tem a mesma direção do campo elétrico. Agora, o sentido vai depender do sinal da carga. Se a carga for positiva, ela se move na direção do campo elétrico. Se a carga for negativa, ela se move no sentido contrário do campo elétrico. Então, isso é o que vimos anteriormente. Agora, vamos entender como é que funciona a questão da força magnética. Tá? Então, suponha que nós temos cargas aqui agora, da mesma forma que no exemplo anterior, mas agora nós temos um campo externo, um campo magnético externo. O que a gente observa é o seguinte, se a carga estiver em repouso, ou seja, velocidade igual a zero, ela não sofre a ação de uma força. Então, parece que tem um ingrediente a mais, velocidade. Além disso, quando essa carga ela se movimenta na direção do campo, exatamente na direção do campo, igual aqui nós temos, né? A velocidade, o vetor velocidade é paralelo ao vetor de densidade de fluxo, também não existe força. Agora, se nós tivermos um vetor velocidade, tá, que não está paralelo à densidade de fluxo, vai aparecer uma força. Tá? E qual que é a direção e sentido desta força? Tá? Isso, pessoal, vai depender aqui, né, basicamente, do plano que é formado entre a densidade de fluxo e a velocidade. Basicamente, o que teremos é que esses vetores aqui, eles são ortogonais. A força ela deve ser ortogonal tanto ao B quanto à velocidade. Então, olha que interessante, é um pouco mais complexo. Né? Se nós temos, por exemplo, os nossos vetores nessa direção, por exemplo, velocidade B, nós teremos a força num sentido, na terceira direção, que seria ortogonal a essas duas primeiras. Então, neste caso aí, essa força, tá? Ela está para cima. Existe uma forma de identificar, né, qual seria a direção dessa força, a gente teria que fazer uso da regra da mão direita. Tá? Então, como que funcionaria? Nós temos o vetor V, a gente usa a ponta dos nossos dedos e tenta girar esse vetor velocidade pelo menor ângulo até ele atingir o vetor B. Então, se a gente girar esse vetor V na direção do B, o nosso dedão vai indicar uma força para cima. Uma questão interessante que a gente observa também
é que a força, a magnitude desta força, ela depende do ângulo entre a velocidade e o B. Por exemplo, né, se a gente tem um ângulo igual a zero ou igual a 180 graus, a força é nula. Se a gente tem um ângulo φ qualquer, nós temos uma força. E se a gente tiver um ângulo de 90 graus entre a velocidade e a densidade de fluxo, o vetor densidade de fluxo, a gente tem uma força máxima. O maior valor que essa força alcança é quando esses dois vetores eles são ortogonais. Isto sugere a seguinte fórmula para a força magnética. A força magnética ela é proporcional à carga elétrica, se não tiver carga não tem força. É proporcional à velocidade, se não tiver movimentação de carga não tem força. Proporcional à densidade de fluxo, se não tiver um campo externo não tem força. E depende do seno do ângulo entre a velocidade e a densidade de fluxo. Tá? E essa função seno, como a gente nota, se o ângulo φ for zero, a força é nula. Se o ângulo φ for um φ qualquer, nós teremos uma força. E se nós tivermos φ igual a 90, né, nós teremos o máximo de força desenvolvida. Por isso que é uma função seno. Tá? Então, note que a existência da força magnética ela depende de três ingredientes. Tá? Depende da carga elétrica, depende do campo magnético externo e depende da velocidade. Tem que ter uma componente de velocidade perpendicular, né, ou ortogonal ao campo. Como, por exemplo, neste caso, existe uma componente de velocidade ortogonal ao campo. Então, nós teremos uma força magnética. Note também que essa força magnética ela é perpendicular ao plano formado entre V e B. Então, esse vetor força ele é ortogonal aos dois primeiros. Né? Então, quando a gente enxerga, né, velocidade, densidade de fluxo e força magnética, a gente acaba indo para o tridimensional, porque a gente não consegue, em um único plano, né, mostrar essas três forças, porque uma delas é ortogonal ao plano, que contém as outras duas. Ok. E quando a gente tem um fio percorrido por corrente, pessoal? Quando a gente tem um fio percorrido por corrente, o que a gente tem que lembrar? A carga elétrica, né, quando ela está em movimento, né, nós podemos descrever isso como uma corrente elétrica. Se vocês lembrarem, né, corrente elétrica é a variação da carga no tempo. Né? Então, a corrente mede a taxa com que nós temos carga fluindo dentro do condutor. Tá? Se a gente tiver essas cargas, tá, numa região do espaço aqui que tem uma densidade de fluxo, nesse caso, note que a densidade de fluxo ela está entrando na página. A nossa velocidade das nossas cargas é para cima da página. Então, se eu utilizar a regra da mão direita, o menor ângulo seria a minha mão está subindo na direção da velocidade, eu vou girar na direção do campo que está para dentro da página, está aqui. Ó. Então, meu dedão indica que a força ela deve estar para a esquerda, que é a força indicada aqui. Cada uma dessas cargas vai sofrer a ação de uma força. Mas essas cargas elas estão dentro da estrutura cristalina do fio. Então, consequentemente, se eu somar cada uma das forças que cada uma dessas cargas em movimento está sofrendo, nós vamos observar uma força resultante no fio. Nesse fio condutor percorrido por corrente, ele vai ter uma força resultante. E esta força resultante é conhecida como força de Lorentz. Então, perceba que essa força de Lorentz é uma extensão da força magnética para um condutor. Mas perceba que é a mesma essência. Nós temos cargas em movimento, cada uma das cargas vai ter uma força magnética. Se a gente somar todas essas forças, nós teremos uma força resultante no fio condutor. Então, é bastante interessante essa expressão. Então, a gente poderia utilizar um pouco de matemática, mas acho que não é necessário a gente detalhar isso muito. O importante é vocês saberem que essa força de Lorentz, né, essa força magnética aí num fio, ela é basicamente o produto da densidade de fluxo pela corrente, pelo comprimento do fio. E nós temos um seno de um ângulo, porque
nós temos que olhar o ângulo entre a densidade de fluxo e a corrente. Tá? A corrente ela não é, de fato, um vetor, né? Ela é um escalar, mas a gente pode definir um vetor aqui na direção da corrente, e que poderia ter, por exemplo, o comprimento, né? O módulo dele seria o comprimento do fio. Então, poderia ser um vetor L aqui, né? Está representado aqui. Né? Utilizando aqui novamente a regra da mão direita, a gente poderia fazer isso. Neste caso, a gente tem que girar a corrente na direção do campo. Então, girando a corrente na direção do campo, nós teremos uma força para cima. Tá? Então, note, pessoal, que a existência da força de Lorentz ela precisa de 3 ingredientes. Corrente elétrica, campo magnético externo, e a corrente não pode estar paralela ao campo magnético. Tem que existir um ângulo entre eles, porque essa expressão tem um seno de φ. Tá? E essa força de Lorentz ela é perpendicular ao plano formado pelo esse vetor que tem a direção da corrente e a densidade de fluxo. Então, por exemplo, se a nossa corrente está nessa direção, o nosso fio condutor está nessa direção. Tá? E a gente tem uma densidade de fluxo, tá? Para baixo. Quando a gente for utilizar a regra da mão direita, nós teremos um vetor para este lado e um vetor para este lado. Este é o B e este é o L. Se eu fazer a rotação do L na direção do B pelo menor ângulo, nós teremos uma força que vai estar entrando na página. Tá? Então, essa seria a ideia principal da força de Lorentz. Espero que tenha ficado claro. Vamos aqui a alguns outros exemplos. Né? Então, neste caso, nós temos um B saindo aqui da página. Nós temos um L nessa direção, que quer dizer que a corrente está nessa direção. Né? Então, se a gente fazer o giro agora, vamos lembrar que o campo está saindo da página. Então, se eu fazer o giro do L na direção do B pelo menor ângulo, né, nós obteremos que a força está para cima. Uma outra aplicação interessante, pessoal, é quando nós temos 2 fios em paralelo. Tá? Então, isso é uma questão bastante interessante. Vou discutir rapidamente aqui com vocês. Suponha que nós temos 2 fios em paralelo, né? E nós sabemos que esses fios aqui, eles carregam correntes e eles geram campos que são linhas concêntricas. E a gente pode até usar a regra da mão direita para saber o sentido de rotação. Se a gente fazer isso, vocês vão concluir comigo que o campo gerado por esta corrente aqui, eu vou até fazer de cor diferente para ver se fica melhor para entender. A gente tem um fio condutor aqui e a gente tem um outro fio condutor aqui. Tá? Esse camarada aqui, como a corrente dele está saindo, ele vai gerar um campo aqui neste fio para baixo. Enquanto este camarada aqui, que a corrente dele está entrando, né, ele também vai gerar aqui nesse fio aqui um campo para baixo. Consequentemente, se a gente utilizar agora a regra da mão direita para calcular o sentido da força, né, resultante em cada um desses condutores, nós teremos que essa corrente aqui ela está entrando, né, na página e nós temos um campo magnético para baixo. Então, isso dá uma força nesta direção. Enquanto, neste caso aqui, como a corrente está saindo, nós teremos uma força nessa direção. Conclusão, quando eu tenho 2 fios que estão gerando, ou 2 barramentos que conduzem corrente paralelamente, tá? Um vai gerar uma força no outro. Olha que interessante. Se esses condutores eles tivessem, tá, concorrentes no mesmo sentido, tá, a gente ia observar que ia ser gerada forças de atração ao invés de gerar forças de repulsão. Tá? Vocês podem fazer aqui depois esse raciocínio. Conclusão, existe uma força entre esses 2 condutores. E por que isso é importante? Esse pessoal que projeta a subestação, pessoal, tem que preocupar com isso durante a ocorrência de curtos-circuitos.
Porque durante a ocorrência de curtos-circuitos, a corrente cresce muito. E, consequentemente, essa força de atração e repulsão entre os barramentos ou entre os condutores que podem estar próximos, tá? Ela aumenta muito. Tá? E se esse esforço ele não for estimado e a distância, né, e os apoios, a resistência dos barramentos não for calculada corretamente, durante um curto-circuito, essa força ela pode ser elevada o suficiente para arrebentar os barramentos durante um curto-circuito. Tá? Então, é um problema prático, né, relacionado à força de Lorentz, que impacta aí no projeto aí mecânico de barramentos e de condutores paralelos em subestações que trabalham com níveis de corrente elevados. Tá? Então, espero que tenha ficado claro aí, pessoal. Neste ponto, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês e até a parte 2 da nossa aula.